eu disse há pouco, o mês de junho faz um alerta para um hábito que pode parecer comum, né? Coçar os olhos, né, com bastante frequência, mas que na verdade pode ajudar a agravar alguma doença, né? Incluindo aí a ceratocone, que aumenta a curvatura da córnea e prejudica a nossa visão. Esse costume também pode ser muito perigoso, principalmente nessa época de pandemia. A gente vai conversar hoje com um médico oftalmologista, né? A gente vai então, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. A gente quer lhe perguntar primeiramente, né, por que o nome é ceratocone? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. É o seguinte, antes de a gente entender o que é o ceratocone, a gente precisa entender o que é a córnea. Por quê? Porque o ceratocone é uma doença que acomete a córnea. Então, assim, a córnea é a primeira lente do olho. Então, ela é uma lente que tem um formato quase esférico, tá? E ela fica logo à frente da íris, que é a parte colorida do olho. Então, uma córnea normal, como eu falei, ela tem um caráter esférico, um formato esférico quase irregular. No ceratocone, essa córnea ela vai se afinando progressivamente, então ela vai diminuindo a sua espessura. Além disso, ela vai adquirindo um formato de bico. Aí o nome, então, cerato vem de córnea e cone do formato cônico ou formato de bico que ela apresenta. E o que causona esse formato ao paciente? Então, o paciente que possui ceratocone, ele vai ter aí um alto grau de miopia, ocasionado por conta desse formato irregular da córnea, além de um alto grau de astigmatismo. E esse grau de astigmatismo alto e irregular, ele em graus moderados a avançados, ele não é corrigido nem com óculos e nem com lente de contato gelatinosa, que é aquela lente de contato que os pacientes mais usam, Amanda. Doutor Tiago Barbosa, a gente vai começar a fazer então as perguntas que nós já recebemos dos nossos telespectadores, começando pela da Mariana Santos, que é do bairro do Marco. Ela pergunta quais seriam os riscos, né, de coçar os olhos também nesse momento agora de pandemia. Assim, além, claro, do próprio ceratocone poder ser agravado por conta do ato de coçar os olhos, também tem a questão do fato de transmissão do Covid-19, né? Então, assim, se a gente já não podia coçar antes os olhos, agora, durante a pandemia, é que a gente não pode mesmo, assim, é proibido totalmente. Outra pergunta é do Rafael Barbosa, que mora na Cidade Velha. Ele fala que de vez em quando ele vê as imagens como se elas estivessem distorcidas e pergunta se isso pode ser uma característica da doença. Na verdade, a imagem distorcida, ela pode ser tanto um astigmatismo regular, que é aquele astigmatismo que é corrigido pelo óculos. Também, claro, o ceratocone leva essa distorção a um nível mais elevado. Então, o astigmatismo irregular causado pela ceratocone também é uma causa de imagem distorcida, sim. A Fabiola, do Parque Verde, ela diz que tem uma filha, o nome é Renata, ela tem 9 anos, e que a criança, ela tem esse costume, né, de ficar coçando os olhinhos. Ela pergunta como é que ela pode saber se ela está ou não com a doença, qual seria esse exame? Bom, então ela tem que consultar um médico oftalmologista de confiança dela, tá? Preferencialmente especialista em ceratocone, e esse médico ele vai detectar através de exames complementares, como por exemplo a topografia de córnea, para avaliar se essa paciente tem ou não o ceratocone. Além disso, ele também pode prescrever colírios que vão fazer com que reduza a vontade da paciente de coçar os olhos, que eu já falei, é um ato muito prejudicial. E aí, a nossa última pergunta, então, em quais casos, né, o Pablo pergunta, o Pablo que é de Coraci, em quais casos a alternativa passa a ser um transplante de córnea? Bom, então, o tratamento do ceratocone é escalonado. Então, em casos iniciais, a gente pode utilizar óculos para correção, quando é muito inicial. Em seguida, a gente pode utilizar lente de contato rígida, quando já é casos mais moderados a avançados. Por fim, a gente tem as intervenções cirúrgicas, que seriam o implante do anel de Ferrara, que pode ser realizado. E, em último caso, assim, quando não há mais jeito, nem com óculos, nem com lente de contato, nem com o implante do anel de Ferrara, aí sim a gente pode realizar o transplante de córnea nesses casos. Doutor Tiago Barbosa, muito obrigada pela sua participação, ele que é médico oftalmologista e tirou aí as nossas dúvidas sobre essa doença e os riscos, né, que esse hábito, que pode parecer tão inofensivo, pode trazer para a nossa vista. Obrigada pela participação, volte sempre.